feche os olhos suavemente e permita que, aos poucos, a sua atenção vá se voltando para dentro, para o som da sua respiração, para o movimento leve do seu peito, subindo e descendo, para o simples fato de estar aqui, agora. Sinta os pontos de contato do seu corpo com o lugar onde você está. Talvez seus pés toquem o chão. Talvez sua coluna encoste em algo firme. Talvez você perceba que já existe uma base te sustentando. Inspire devagar, segure um pouco. E expire, como se estivesse soltando um peso. Muito bem. Você não precisa controlar nada neste momento. Apenas deixe que a sua respiração cuide de você. A cada expiração, o seu corpo relaxa um pouco mais e a sua mente começa a desacelerar, como se estivesse se preparando para algo profundo, algo sagrado. Se pensamentos vierem, tudo bem. Deixe que eles passem como nuvens e volte com gentileza para esse espaço interno, para o seu corpo, para a sua respiração, para esse silêncio que começa a nascer. Você está segura aqui. Nada precisa ser resolvido agora. Apenas estar presente já é o suficiente. Enquanto você respira, talvez comece a sentir uma leveza nos ombros, uma maciez no rosto, um calor gostoso na região do coração. Muito bem, é isso mesmo. O corpo já está começando a mostrar que é seguro relaxar, é seguro parar, é seguro receber. Agora, imagine que dentro de você existe um lugar especial, um espaço secreto, silencioso, como se fosse um templo interno. Esse templo só se ativa quando você decide entrar em contato com o que há de mais verdadeiro em você. Visualize esse lugar tomando forma. Ele pode parecer uma caverna iluminada, ou uma clareira mágica no meio de uma floresta. Ou talvez um cantinho só seu, mágico e secreto, onde a luz dança, a pedra aquece e a água canta para o seu coração. Confie na primeira imagem que vier. Perceba como esse lugar emana paz, como se cada detalhe ali dissesse: você é muito bem-vinda. Aqui você pode ser inteira. Talvez você escute um som suave ao fundo, ou sinta um aroma sutil, ou apenas perceba uma vibração diferente, como se esse espaço dissesse: algo importante está prestes a acontecer, e realmente está. Respire profundamente, como se quisesse trazer para dentro essa atmosfera sagrada. E sinta como o seu corpo vai entrando em sintonia com esse lugar. Coração, mente, respiração e alma, tudo se alinhando. A partir de agora, tudo o que você viver aqui dentro será para o seu bem, para a sua expansão, para o seu desbloqueio. Permita-se confiar nesse processo. Confie na sua mente, confie no seu corpo, confie na inteligência amorosa que está conduzindo esse momento. Você está entrando num campo de energia, onde antigas travas podem ser dissolvidas e novos caminhos podem finalmente se abrir. Se quiser, você pode imaginar uma luz suave envolvendo todo o seu corpo agora. Como se algo invisível dissesse: sim, é totalmente seguro liberar o que já não te serve mais e receber o que é seu por direito. E é nesse estado de presença, suavidade e entrega que você se prepara para seguir rumo ao lugar onde a abundância espera para ser liberada. Rumo ao encontro com o cofre interno da abundância. E quando o seu coração permitir, deixamos que a jornada continue. E com o corpo ainda imerso na suavidade,
e o coração envolto nessa luz acolhedora, você percebe que há um chamado se formando dentro de você. É como se algo muito antigo e muito seu te convidasse a dar um passo a mais. À frente, um caminho começa a surgir. Uma trilha que parece brotar do próprio chão sagrado onde você está. Observe os detalhes dela. Talvez seja uma estrada de pedra, com musgos e raízes expostas. Ou uma trilha de areia, clara, com folhas dançando ao vento. Ou então, um corredor entre árvores altas, silenciosas e protetoras. Esse caminho representa a sua intenção mais profunda. Desbloquear o fluxo da abundância. Liberar tudo o que ainda te prende. E acessar tudo aquilo que é seu por direito, mas foi esquecido, escondido ou trancado. Ao dar o primeiro passo, você sente que algo se move dentro de você, como se a sua coragem ativasse uma sabedoria silenciosa que sempre esteve aí. Sinta seus pés tocando o chão. Cada passo nessa trilha é como um símbolo, um ritual de passagem. Você caminha entre as árvores, ou por um campo aberto, talvez entre colunas de pedras ou portais de luz. O ambiente se molda à sua alma. Confie na primeira imagem que surgir. Ela é perfeita para você. E conforme você caminha, vai percebendo algo curioso. A cada passo, uma sensação antiga começa a emergir. Pode ser um leve desconforto, ou uma agitação sem nome, ou talvez uma emoção que há muito tempo não era sentida. Tudo isso é esperado, porque o corpo, agora mais sensível, começa a liberar memórias e registros que estavam adormecidos. Você sente o ar mudando. Talvez fique mais fresco, ou talvez carregue um aroma de algo familiar. Terra molhada, madeira, folhas secas. E à medida que se aproxima de algo mais profundo, você percebe um brilho à frente, como uma chama protegida pelo vento, ou um reflexo dourado surgindo por entre as árvores. Continue com suavidade, com coragem, porque aquilo que você procura também está te procurando. E a cada passo, você se lembra que está voltando para casa. Depois de alguns passos, a trilha começa a mudar. O ar ao seu redor se torna mais denso, como se a atmosfera revelasse algo oculto, mas sagrado. É como se você estivesse atravessando uma fronteira invisível, deixando para trás o mundo habitual e adentrando um espaço entre mundos. E então você o vê, um portal. Talvez seja um arco feito de galhos entrelaçados, ou uma pedra gigante com inscrições antigas, ou então uma cortina de água brilhando sob a luz do sol, ou até mesmo um círculo de luz suspenso no ar, pulsando suavemente. Esse portal não é apenas uma passagem física, é um limiar psíquico. Ele separa o mundo conhecido do território oculto, onde mora o cofre interno da abundância. Esse cofre não é apenas um objeto. Ele é um símbolo que representa tudo aquilo que você aprendeu a esconder. Desejos, talentos, medos, sonhos. E também o seu poder de manifestar, de receber, de transbordar. Ao se aproximar do portal, perceba o que você sente. Talvez surja um pensamento como: será que eu sou digna de atravessar? Ou uma emoção, medo, dúvida, excitação. Tudo isso faz parte. Esse portal foi guardado por muito tempo. Não porque você era fraca, mas porque existiam partes suas que ainda não se sentiam prontas para receber. E agora algo mudou. Você está aqui. Está sentindo, está presente.
Respire fundo e, com o coração totalmente alinhado à sua intenção, dê um passo à frente. Atravesse. Como esse gesto simbólico, você declara ao universo: eu estou pronta para lembrar quem eu realmente sou. Eu estou pronta para me abrir para o fluxo da abundância. Eu aceito o fluxo de bênçãos que já está vindo em minha direção. Eu estou em harmonia com o movimento natural da prosperidade. E antes de atravessar completamente, observe por um instante o que você deixa para trás. Velhas crenças, medos herdados, o peso da escassez. Você pode visualizá-los como correntes que se desfazem como sombras, que se dissolvem em uma luz dourada, como folhas levadas pelo vento. Atravessar esse portal é mais do que um passo, é um rito de passagem. E quando você atravessa, algo em você se liberta, algo em você se reescreve. Você atravessa o portal e chega em um espaço completamente diferente. É silencioso, sagrado, carregado de significado. Talvez uma câmara iluminada por luzes pairam no ar como bênçãos. Ou uma clareira com pedras circulares. Ou então um salão amplo, com símbolos antigos nas paredes e no chão. No centro desse espaço, repousa o cofre interno da abundância. Ele é grande, antigo, talvez dourado, talvez feito de pedra ou madeira esculpida. Pode ter correntes, trincos, inscrições, ou então estar simplesmente selado, como se guardasse em silêncio o momento exato para se revelar. Você sente uma presença poderosa ao se aproximar, não de ameaça, mas de reverência. O cofre emana uma energia que ressoa em seu peito, como se cada batida do seu coração tocasse esse objeto sagrado. Enquanto você se aproxima, algo ou alguém aparece, uma figura simbólica. Ela representa a parte de você que, por amor, proteção ou medo, manteve esse cofre trancado. Talvez seja uma criança, uma presença ancestral, envolta em silêncio e poder, um animal protetor ou uma versão sua do passado, de olhos atentos e postura firme. Essa presença não está aqui para impedir. Ela está aqui para ser vista, para ser ouvida, para ser liberta da responsabilidade de guardar aquilo que agora pode ser revelado. Com delicadeza, você se dirige a ela e diz mentalmente ou em voz baixa: obrigada por ter protegido esse tesouro por tanto tempo. Eu sei que você fez isso por amor, e agora eu estou pronta. Talvez você estenda as mãos, ou apenas se coloque diante do cofre em silêncio, e permita que a conexão aconteça. Você pode sentir arrepios, um calor no centro do peito, ou até mesmo lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Tudo isso são respostas internas. O cofre está vivo. Ele está sentindo que algo mudou em você. Você não precisa abri-lo agora. Por ora, apenas sinta. Sinta que você chegou até aqui por merecimento e que algo profundo já começou a se mover dentro de você. Fique com o cofre, em silêncio, em presença, em verdade. Você continua diante do cofre. E embora ele ainda não tenha se aberto, você já pode sentir a força viva que existe ali dentro. O espaço ao redor se silencia ainda mais, como se o tempo desacelerasse e uma outra presença começasse a emergir. Ela não vem do lado de fora, ela vem de dentro. Você sente como se uma parte sua, esquecida e negada, estivesse agora se aproximando. Uma figura que carrega a energia da escassez. Talvez você a veja como uma criança encolhida num canto,
com roupas simples, olhos assustados, mãos vazias. Ou talvez como uma mulher cansada, curvada, com o rosto fechado e as palavras presas na garganta. Pode ser que ela esteja descalça, com os ombros tensos, como se carregasse o mundo. Ou talvez com as mãos fechadas, não para guardar algo, mas para não soltar o pouco que tem. Essa figura representa tudo aquilo que você aprendeu a temer sobre o dinheiro. Tudo o que você escutou, tudo o que você vivenciou, tudo o que você acreditou que precisava esconder para sobreviver. Ela carrega as frases que moldaram sua identidade financeira. Frases como: é melhor ter pouco e ser honesta. Quem tem dinheiro é egoísta. Não posso pedir demais. Se eu prosperar, serei rejeitada. Se eu tiver muito, alguém vai me trair. Eu não nasci para isso. Talvez você não tenha ouvido elas literalmente, mas tenha absorvido ela nos olhares, nos gestos, nos silêncios. Nos momentos em que alguém mudou de assunto ao falar de sucesso, ou nos olhares de reprovação quando você ousou a desejar mais. Essa parte de você, a sombra da escassez, não está aqui para te atrapalhar. Ela está aqui porque finalmente se sente segura para aparecer. Ela foi ignorada por tanto tempo e mesmo assim seguiu tentando te proteger, impedindo que você prosperasse, com medo que isso significasse solidão, rejeição, punição ou abandono. Observe ela. Sinta como ela se apresenta, o corpo, a respiração, o olhar. E se puder, respire com ela, como se dissesse com a alma: eu te vejo agora, você faz parte da minha história, e chegou a hora de conversarmos. Você respira diante dela, essa figura que há tanto tempo vive dentro de você, protegendo algo, evitando algo, tentando te manter segura. Talvez, ao olhar em seus olhos, você sinta um nó na garganta, ou uma vontade súbita de chorar, ou talvez apenas um silêncio denso, como se não houvesse palavras entre vocês, apenas presença. E está tudo bem. Essa parte de você, essa sombra da escassez, não precisa ser apressada. Ela merece ser ouvida, talvez pela primeira vez. Com gentileza, você pode se aproximar um pouco mais e, se quiser, se sentar ao lado dela. Não como quem acusa, mas como quem escuta. Como quem diz com o corpo: eu estou aqui. E agora eu quero entender. E talvez ela comece a falar. Talvez com palavras, talvez com imagens, talvez apenas com sensações. Ela pode te mostrar momentos do passado, uma infância de limitações, situações em que pedir era arriscado, ou cenas onde ela aprendeu que desejar era perigoso. Ela talvez diga: se você crescer demais, vá se afastar deles. Se tiver muito, vão te invejar. Se brilhar, vão te excluir. E você escuta, sem precisar justificar, sem negar. Você apenas escuta, com o coração aberto. Talvez perceba que essa sombra não é má. Ela só está presa no tempo, presa num passado que não foi acolhido. E talvez agora, com a força que você tem hoje, você possa dizer algo diferente. Algo como: eu entendo que você tentou me proteger, mas agora eu sou adulta. Agora eu posso cuidar de nós duas. Agora eu posso receber, sem medo. Eu posso prosperar, sem culpa. Eu posso ter tudo o que eu quero, sem perder o amor. Veja como ela reage. Se seus ombros se aliviam, se seus olhos brilham, se algo dentro dela começa a se derreter. Esse é o começo de um novo acordo interno, uma reconciliação entre o que você foi
e quem você está pronta para se tornar. Fique com ela por mais um instante, antes de seguir adiante. Você continua ali, na presença dela, e algo mudou. A rigidez nos ombros, a expressão carregada, a tensão no ar, tudo começa a suavizar. Talvez você perceba lágrimas no rosto dela, ou um sorriso tímido se formando, ou apenas uma respiração mais leve, como se, pela primeira vez, essa parte pudesse descansar. Ela não precisa mais te proteger da abundância, porque agora ela sabe, você cresceu, você está presente, você pode escolher diferente. E é nesse instante que a transformação começa. Talvez a figura dela mude diante dos seus olhos. A criança se endireita e solta um sorriso. A mulher cansada se levanta com dignidade. Ou a sombra escura começa a se dissolver, revelando a centelha divina que sempre permaneceu intacta. Não há esforço, não há pressa. É apenas o que acontece quando a escuta profunda se torna a ponte para a cura. Se quiser, você pode estender as suas mãos a ela, talvez tocar o seu rosto ou acolhê-la em um abraço silencioso, como quem diz: você não está sozinha, eu estou contigo, agora caminhamos juntas. Nesse instante, você percebe que ela nunca foi a sua inimiga. Ela era parte da sua força, distante, sim, mas parte da sua essência. E agora, algo se alinha dentro de você. Talvez você visualize essa parte se fundindo ao seu corpo. Talvez entre no seu peito, em forma de luz, ou talvez apenas caminhe ao seu lado, com os olhos firmes e confiantes. Você sente que um espaço novo se abriu dentro de você. Um espaço onde antes havia medo, agora existe calma. Onde antes havia bloqueio, agora existe abertura. Onde antes havia confusão, agora existe clareza. Você ainda está diante do cofre, mas agora está diferente. Você não está mais dividida, você está inteira. Respire com essa sensação e permita que ela se espalhe do centro do seu peito para todo o seu corpo, para além de você, porque algo foi curado e a chave do cofre já começa a se revelar. Você ainda está diante do cofre, mas algo dentro de você já começou a mudar e agora uma nova sensação se aproxima. Como se houvesse algo ou alguém esperando mais ao fundo desse espaço sagrado. Você sente uma presença vindo de trás, ou de algum lugar profundo, talvez mais abaixo de você, como raízes despertando, como vozes antigas que começam a ecoar na alma. Você se vira e vê uma figura surgindo na distância. Talvez seja a sua mãe, seu pai, ou alguém que veio antes deles. Pode ser um avô, um bisavô, um ancestral que você nem conheceu, mas que carrega uma energia reconhecível. Você os observa se aproximando e percebe que eles não estão sozinhos. Atrás deles, uma linha inteira de pessoas começa a se formar. Homens, mulheres, rostos firmes, mãos calejadas, olhos que viram muito. Todos eles vieram antes de você. Todos fazem parte da história que te trouxe até aqui. E à medida que se aproximam, você sente algo que não esperava. Um peso silencioso no peito. Como se essa escassez fosse um laço invisível com aqueles que vieram antes. E talvez agora seja a hora de devolver com amor. Talvez sua mãe nunca tenha se permitido receber. Talvez seu pai tenha crescido acreditando que dinheiro só vinha com muito esforço e sofrimento. Talvez alguém na sua linhagem tenha perdido tudo.
e desde então a ideia de prosperar tenha se tornado perigosa, arriscada, proibida. Você olha para esses ancestrais e algo em você reconhece. Eles não são culpados. Eles só estavam tentando sobreviver. Com os recursos que tinham, com as dores que carregavam, com o silêncio que herdaram. Você respira fundo e se coloca diante deles. E talvez, pela primeira vez, sinta que está tudo conectado. As crenças que hoje te limitam, talvez nem sejam suas, mas ainda assim vive em você. E agora, você está pronta para olhar nos olhos deles e começar a se libertar. Você está diante deles, sua mãe, seu pai e toda a linhagem que veio antes. Homens e mulheres que lutaram, sobreviveram, abriram caminhos, muitas vezes às custas de si mesmos. E agora você sente no corpo que parte da sua dificuldade em prosperar não nasceu em você, ela foi herdada. E esse reconhecimento não traz culpa, ele traz leveza. Porque agora, com maturidade e respeito, você pode devolver o que não te pertence e seguir com aquilo que é verdadeiramente seu. Respire profundamente e, em sua mente ou em voz baixa, diga: querida mamãe, querido papai, eu vejo vocês, vejo as dores que viveram, vejo os sacrifícios que fizeram e honro tudo o que passaram para que eu estivesse aqui. Sinta as palavras partindo do seu coração, como se você falasse com todo o corpo. Eu carrego em mim a força de vocês, e por amor, por lealdade, eu tomei para mim fardos que não são meus, crenças, medos, padrões, tentando pertencer, tentando compensar, tentando proteger. Você pode visualizar essas frases saindo do seu corpo, como cordões presos ou sombras que voltam para onde nasceram, não como rejeição, mas como devolução amorosa. Hoje eu escolho algo novo, não por ingratidão, mas porque honrar vocês é seguir adiante. Nesse momento, talvez você veja lágrimas nos olhos deles, ou um sorriso sereno se formando, como se, em algum nível, eles também se libertassem com esse gesto. Você pode completar dizendo: queridos ancestrais, eu permaneço ligada a vocês pelo amor, mas eu sigo livre em meu destino e me abro para a abundância com a bênção de vocês. Sinta a reverberação dessas palavras ecoando para trás, como se toda a linha do tempo do seu sistema familiar fosse tocada por essa escolha. E então você respira mais leve, mais íntegra, mais livre. Você sente no corpo que algo foi devolvido e algo dentro de você se aliviou. A energia que antes parecia presa no peito agora começa a circular, leve, silenciosa, como um rio que finalmente encontra um espaço para fluir. Diante de você ainda estão os seus pais e, atrás deles, toda a sua linhagem ancestral. Mas agora, algo mudou. Você não olha mais para eles com o peso da cobrança, nem com o medo de repetir suas histórias. Você os vê com amor e com liberdade. É chegada a hora de dar o próximo passo, e você sabe. Para seguir, é preciso se separar com consciência. Não se trata de cortar vínculos, se trata de reconhecer que você é um novo elo, que honra os que vieram antes, mas não precisa repetir suas dores para provar o seu amor. Respire fundo e com o coração aberto diga: querido papai, querida mamãe, queridos que vieram antes de mim, eu os levo no meu coração, mas sigo com os meus próprios passos. Você pode imaginar seus pés se descolando do chão onde antes estavam enraizados.
como se agora uma nova trilha surgisse, feita da sua própria terra, do seu próprio tempo. Se quiser, pode inclinar levemente a cabeça diante deles, como quem honra, como quem agradece, e depois virar-se com respeito e caminhar. Talvez você sinta um nó na garganta ao se afastar, mas logo vem o alívio, a força, a certeza de que o seu caminho te espera. Você olha para a frente e vê luz, vê espaço, vê infinitas possibilidades. Essa é a sua vida, seu tempo, seu lugar. E, ao dar esse passo, você declara silenciosamente: eu sou livre para prosperar. Eu sou livre para criar. Eu sou livre para viver o novo, sem trair o passado. Porque tudo o que eu faço agora é por mim, por eles, é pela vida que segue. E assim você segue, com leveza, com raízes e com asas. Você está sozinha agora, mas de uma forma boa, leve, inteira, dona de si. Respire fundo e volte o olhar para o cofre. Ele ainda está ali, majestoso, silencioso, guardando algo precioso, como se fosse feito do mesmo material da sua alma. Só que agora você não se aproxima mais com medo, com culpa ou dúvida. Você se aproxima com reconhecimento, com o peito aberto, com os pés firmes, com a alma em paz. E então algo muda. Você percebe que ele nunca esteve trancado por fora. Não havia nenhuma chave, nenhum código. A trava sempre foi interna. Foi você quem um dia o fechou, para se proteger, para se esconder, para tentar caber nos amores que conheceu, ou nos limites que herdou. E tudo isso fez sentido naquele tempo. Mas esse tempo acabou. Você estende a mão, toca o cofre com delicadeza e, sem esforço, ele começa a se abrir. Não com um estrondo, mas como uma reverência silenciosa, como se reconhecesse quem você se tornou. E quando a luz começa a sair de dentro dele, você sente um calor, um arrepio, uma onda de verdade que te atravessa por inteira. Dentro do cofre não há ouro, não há joias, não há nada que o mundo valorize com etiquetas. Mas há o que você sempre procurou. Há imagens de você mesma em sua potência mais pura. Cenas da vida que você nasceu para viver. Sentimentos que você sempre soube que existiam, mesmo sem ter vivido. Você vê a sua versão que sabe receber, que diz sim para o novo, que aceita com alegria, que confia que o universo é generoso e que tem orgulho de quem se tornou. Você se vê dançando, sorrindo, vivendo com leveza, propósito e gratidão. E algo dentro de você sussurra: isso é tudo seu, sempre foi. Só estava guardado, esperando que você estivesse pronta. Você respira fundo e sente essa energia começando a entrar em você. Não como uma ideia, mas como uma verdade absoluta. Como se cada parte do seu corpo reconhecesse: agora eu posso, agora eu mereço, agora é a minha vez. E nesse instante você percebe: o cofre nunca guardou riquezas externas, ele guardava você, na sua forma mais abundante. Você observa essa versão sua, radiante, plena, com os olhos brilhando, como se soubesse um segredo antigo. Ela não tem pressa, não tem medo, não tem vergonha de ser quem é. Ela se move com leveza, fala com firmeza e recebe com naturalidade. Ela representa tudo o que você já foi e tudo o que você está se tornando. Não há comparação entre vocês, não há julgamento. Ela não está aqui para te corrigir, ela está aqui para te acolher. Ela se aproxima e quando te olha,
Você sente um amor sem cobrança, sem exigências, sem provas. É como se ela dissesse: eu sei o que você passou, eu vi tudo. E mesmo assim, aqui dentro, você nunca deixou de ser inteira. Talvez você chore um pouco, mas é um choro de liberação, de alívio, de retorno, porque, de algum modo, sempre soube que havia algo muito maior guardado. Agora, ela estende as mãos, e você também estende as suas. E quando as suas mãos se tocam, uma corrente de energia atravessa o seu corpo. É como um reconhecimento, um retorno, uma fusão. Você não precisa fazer esforço, precisa apenas permitir. E, nesse instante, ela começa a entrar em você, como luz, como calor, como consciência. Cada célula sua parece despertar. Cada parte adormecida começa a se lembrar de quem realmente é. Você sente a força do seu sim. Você sente o brilho da sua presença. Você sente o direito de ocupar o espaço, de criar, de prosperar. Ela não desaparece, ela se torna você. E você percebe, não é sobre se tornar algo que você não era. É sobre lembrar-se de quem sempre foi. Agora respire fundo e deixe que essa fusão se complete. Você é a mulher que sabe receber, que honra a sua história, que libera o que não serve e que caminha com gratidão, coragem e leveza. Você é a mulher que se abre para um fluxo e que diz de forma serena e poderosa: eu me abro para tudo o que é próspero e verdadeiro e transbordo essa abundância em cada gesto meu. Você é a abundância em forma de presença e a vida está pronta para te reconhecer. Agora você está completa. Respire devagar e sinta essa presença que habita em você. Não como algo externo, mas como uma verdade interna, silenciosa, profunda e irrefutável. A versão abundante que você conheceu agora respira dentro de você, anda com você, se expressa através da sua voz, do seu olhar, dos seus movimentos. Você não precisa se lembrar de tudo. Sua mente pode esquecer os detalhes, mas o corpo lembra, a alma guarda e o campo está selado. Tudo o que você viveu aqui já está registrado na sua consciência energética. E, a partir de agora, cada decisão, cada escolha, cada passo pode ser guiado por essa nova energia. Você não precisa forçar, nem se cobrar, apenas confiar. A abundância não exige esforço cego. Ela se manifesta com suavidade quando você se alinha e permite que ela flua. Agora, volte o olhar para dentro. Sinta o seu centro, sinta o corpo. Observe como está a sua respiração, como estão os seus ombros, como está o seu coração. E perceba, você não é mais a mesma. Há mais espaço, mais leveza, mais clareza. Como se algo antigo tivesse se retirado e algo verdadeiro tivesse voltado para a casa. Agradeça a você mesma por ter se permitido ir tão fundo. Agradeça a sua coragem, a sua disposição em sentir. Agradeça a sua alma por confiar. E agora, imagine uma luz dourada descendo do alto. Ela envolve todo o seu corpo, como um manto de proteção e bênção. Essa luz sela tudo o que foi vivido, consolida, fortalece e te ancora. Você está protegida, guiada, sustentada. Agora, leve a sua atenção para os sons ao redor. Perceba que está aqui e agora, neste tempo, neste corpo, neste lugar. Respire profundamente
e, quando estiver pronta, pode abrir os olhos. Mas leve com você tudo o que foi ativado, porque a abundância que você acessou aqui não é apenas uma sensação passageira, é uma semente viva que já pulsa em cada célula, que já vibra no seu campo e que, a partir de agora, te guia, te nutre e te conecta com o melhor da vida. Volte devagar, mas saiba, algo em você já mudou para sempre. Seja muito bem-vinda.